paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Isaías capítulo 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Uma referência a Jesus Cristo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Os países do mar são as ilhas. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. As pessoas ajudam uns aos outros a fazerem ídolos. Tá tudo bem feito? Tá. Então agora a gente bate um preguinho aqui e pendura na parede e vamos começar a adorar o que nós fizemos. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vermezinho, pequenininho, é forma carinhosa de tratar, viu? Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, eu ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Há um vídeo no YouTube mostrando as pessoas andando por uma estrada asfaltada e do nada a terra se enche de água, sem chuva. Essa palavra se cumprindo. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó.
Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como o lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim que o possamos saber antecipadamente, para que digamos: é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião: ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Ou seja, grande aqui é o Senhor. Ah, mas aquele, não, não é aquele, é só o Senhor. Chega de idolatria. Começa a pensar, não, isso está errado. Eu não posso pedir para barro, para argila, para gesso, para pau, para pedra. Não, eu tenho que pedir para o verdadeiro Deus. Capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Outra referência a Jesus Cristo. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Deus que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Jesus ele veio para ensinar sobre o reino, ele veio para curar, ele veio para salvar, não veio para acusar ninguém. Agora vocês me conhecem? Conheço. Então, tudo que eu ensinei vocês praticam, porque a partir de agora, vocês me conhecendo, o peso do teu erro é outro. Enquanto vocês não conheciam, não havia peso, mas agora que vocês me conhecem, há um peso, e pesado. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. As terras do mar são as ilhas, mas quem que vai? Os missionários que Deus prepara. O Senhor está como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará
lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas desfarei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Deus está alertando o povo. Olha, vocês têm que louvar a mim. Toda a tua adoração é para mim. Essas imagens, um dia eu vou destruir todas, para vocês saberem que eu sou Deus. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, como o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro a quem envio. Quem é cego, como o meu amigo, e cego, como o servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra? Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Ou seja, tudo que Deus está fazendo, porque às vezes, vou citar um caso, na Segunda Guerra Mundial, no meio de uma bagunça toda, o cabo corre atrás do capacete do sargento. O sargento disse: você poderia ter morrido. Ele falou: sargento, o que será de nós se o senhor morrer? Ou seja, o sargento, ele tem mais sabedoria, ele está mais preparado para aquela situação. Se ele morre, quem vai orientar? O que foi que Jesus disse? Ah, vocês matam o chefe e, ou seja, vocês matam o pastor e as ovelhas se dispersam, porque não tem quem os guie. Mas não é bem assim, né? Por isso que Deus está falando: eu sou o único que posso guiar vocês, tá certo? Então me sigam, façam o que eu estou mandando. Do começo até agora, Deus está falando isso. Capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. É o que acontece. Às vezes você está quietinho no teu canto, mas tem alguém do outro lado querendo o teu mal. Mas Deus vai lá e corta pela raiz. E aí depois acaba o tormento. Só que você não se alegre disso.
viu? Não é para se alegrar, não. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus falou assim: olha, vocês vão oferecer sacrifícios a mim. Pega um animal assim, um animal assado, e esse animal será sacrificado para que vocês não sejam sacrificados. Mas ali o pecado não era perdoado, era apenas encoberto. Passado alguns anos, o que Deus fez? Descobriu o pecado e falou para o povo: vocês erram aqui como seus pais erraram lá. Olha só o que vocês estão fazendo. Mas agora não. Quando você recebe Jesus como Salvador, o teu pecado é apagado. E não adianta você chegar: ah, Jesus, lembra daquele dia? Lembro não. Não, mas esquece. Não tem aquele dia. É agora. Você está na minha presença. Você está andando comigo. Então você vai me dar satisfação de quando você começou a andar comigo até agora. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Percebeu o verbo? Vangloriavam. Farei embarcar em navios dos quais se vangloriavam. Olha o tempo dos verbos, olha o agir de Deus, olha onde que Deus está, no tempo. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Torcida, em algumas versões está assim: ele não apagará o pavio que fumega. E aqui está a torcida. Então, torcida seria um pavio. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho como ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos seus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados
e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Deus está falando que ele livra o povo dele dos opressores, no caso aqui da Babilônia, mas também ele está se queixando dos inúmeros pecados, que o povo não se achega a ele, que o povo não faz um sacrifício. Nesse caso não é sacrifício de animais, é o sacrifício de você ver o que é errado e se apartar do errado e se aproximar de Deus para fazer o certo. Esses dias Deus chamou a atenção de uma pessoa. Por quê? Por que eu mando você fazer e você não faz? É que eu falo sempre. Deus mandou, você vai e faz. Não pensa duas vezes não. A responsabilidade é dele. O peso está nas costas dele. Aí você fica aí, eu tenho medo, não sei o quê. Aí Deus chama a tua atenção, não é pior? Não tenha medo. Tá? Deus ordenou, simplesmente obedece. Tá? Isso agrada muito mais a Deus, a tua obediência, do que um sacrifício de tolo, um sacrifício que não leva a nada, um sacrifício que não é para o verdadeiro Deus, mas sim para deuses estranhos, que depois ficam rindo de você aí. Não vou entrar em detalhes não. Pensa um pouquinho no que está acontecendo. As coisas estão na nossa frente o dia todo, todos os dias, e ninguém se preocupa em buscar a Deus. O que foi falado lá em Reis? Mais ou menos assim: se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Ponto final.